Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco sobre esse tema tão especial, sobre a Igreja de Jesus, sobre o futuro da Igreja de Jesus. Eu queria dizer que eu sou alguém que acredito muito nessa instituição que o Senhor criou. Eu acredito muito na Igreja como resposta para esse mundo que sofre e eu espero que de alguma forma eu possa contribuir no meio de tanta gente boa aqui, que o Senhor possa falar ao nosso coração nesse dia. É um privilégio muito grande poder compartilhar e conversar um pouco mais sobre esse tema tão especial. Eu queria começar com uma citação que eu acho que é muito importante, de um cara muito especial para o meu ministério, para a minha caminhada. Eu não tive o privilégio de conhecê-lo apenas em seus livros, mas alguém que fez muito parte assim da espiritualidade, se assim a gente pode dizer, do nosso estado, o Dom Robson Cavalcante. E ele tem uma frase que ele diz o seguinte: a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade do reino de Deus que se consumará ali e além. É muito interessante essa frase porque ela fala da perspectiva do que nós estamos fazendo agora e irá ecoar no amanhã. E eu lembro que há um tempo atrás eu li um livro chamado A Cabeça do Steve Jobs. Eu não sei se você gosta de computação, eu gosto bastante e sou muito fã dessa empresa chamada Apple. Eu sei que alguns irmãos preferem o Android, mas eu creio que a graça de Deus pode alcançar o seu coração da mesma forma. A brincadeira à parte, esse livro é muito interessante porque conta desde o começo dessa empresa da Apple e tem algo que me chamou a atenção nas entrelinhas, ou estava contido em todo o conteúdo, sobre uma crença que as pessoas que passavam por essa empresa e que estão na empresa acreditavam. Você deve se lembrar que o Steve Jobs era uma pessoa bastante complicada, relacionalmente falando, mas era um cara que de fato era sempre à frente do seu tempo. E nas suas ideias ele sempre acreditava que a tecnologia poderia transformar e mudar vidas e o mundo. Ele tinha esse sonho tão forte no coração que às vezes ele passava por cima de muita gente. A sua empresa começou a ser organizada e ele percebeu que ele precisava de alguém para gerenciar ou para ajudá-lo na sua gestão. E ele vai chamar um cara que é um CEO de uma empresa gigantesca, a Pepsi Cola. E é bastante conhecido, isso passa no filme, mas também tem contado no livro, que quando ele chega para esse CEO e fala assim: olha, eu quero que você trabalhe para minha empresa, a resposta daquele homem foi: é claro, como assim? A Apple não era tão conhecida como nos dias atuais, o Steve Jobs não era um cara tão conhecido como nos dias atuais, e aí ele falou assim: não, eu não posso ir, eu trabalho nas maiores empresas do mundo. E o Steve Jobs fez uma pergunta que muda o rumo e a decisão daquele homem. Ele fala o seguinte: então quer dizer que você quer morrer vendendo água com açúcar do que aceitar o meu convite e junto comigo mudar vidas e transformar o mundo? Aquilo fez aquele homem mudar de ideia e aceitar o convite para trabalhar na Apple. Entretanto, várias histórias aconteceram. O próprio Steve Jobs, que era o dono, por causa do seu time, ou da sua equipe, ou do seu conselho, se a gente pode dizer assim, ele foi expulso dessa empresa. Ele compra uma empresa bem pequena, insignificante na época, por 10 milhões de dólares, chamada Pixar, e essa empresa ela vai revolucionar o desenho. Eles lançaram o famoso Toy Story 1. Eu não sei se você gosta de desenho, eu gosto pra caramba. E eles revolucionaram o mercado. Essa empresa foi vendida depois por 7,4 bilhões de dólares. O Steve Jobs, então, ele volta para a empresa porque a Apple estava muito ruim. E quando ele chega lá, ele vai de novo assim, com a sua excelência e tentando fazer tudo com perfeição, tentar voltar ao curso daquela empresa que ele sempre acreditou. Mas o que essa história tem a ver com a Igreja do Futuro? Porque é interessante que a visão que o Steve Jobs tinha sobre a mudança de vidas e mudança de mundo, isso foi sendo imputado no coração e na cultura daquela empresa. Aquelas pessoas então sempre acreditaram que a tecnologia poderia transformar vidas e o mundo. E pode parecer alguma coisa audaciosa, mas eles acreditavam naquilo. E o que me chamou a atenção no final do livro, você sempre tem alguns testemunhos, eles pegaram vários testemunhos, e eu lembro de uma frase de alguém de dentro da empresa, que dizia o seguinte, abre aspas, os funcionários diziam: nós não estamos simplesmente vendendo computadores, nós estamos mudando vidas. Olha que interessante, não era só mais o Steve Jobs, mas um vendedor de uma área comum da empresa acreditava de verdade que aquilo que ele fazia estava transformando o mundo. E por que isso serve para a gente começar essa conversa nossa hoje aqui?
Porque nós temos a mensagem mais poderosa do universo, nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo. Mas às vezes nós não acreditamos como o mundo acredita, que a coisa que eles podem produzir pode de fato transformar o mundo. Se nós estamos falando sobre a igreja do futuro, a primeira coisa que tem que parar no nosso coração, meu irmão, minha irmã, é que nós temos, não porque nós somos bons, mas pela graça e misericórdia, e Deus nos usa para o louvor da sua glória, nós temos sim esse chamado de transformar o mundo. E quando a gente fala sobre transformar o mundo dentro de uma organização que é falha e imperfeita, porque é feito por pessoas como eu e como você, mas é importante a gente lembrar um pouco da essência do que significa igreja. A palavra eclesia, ela aparece 114 vezes no Novo Testamento, das quais 5 vezes não tem conotação alguma religiosa. E eu quero explicar isso. Jesus, ele pega emprestado um termo grego para falar sobre essa eclesia, ou seja, ele fala em Mateus 16 sobre esta rocha, eu edificarei a minha eclesia. E eclesia, na verdade, era o ajuntamento dos gregos para discutir sobre a polis, eles discutiam sobre a política, sobre a cidade, sobre o bem comum. Jesus então pega esse termo emprestado e fala assim, peraí, os gregos eles têm as suas reuniões para gerar comunhão, e a parte da comunhão gera algo, nós teremos também a nossa eclesia. E por que eu acho que é importante a gente lembrar o que significa de fato igreja? Porque hoje nós vivemos em um mundo que de fato, eu acho que a gente celebra muito a questão das reuniões, inclusive nessa pandemia nós temos sentido muita falta de estarmos juntos. Entretanto, eu acho que a gente falha muito sobre a perspectiva da igreja que tem comunhão, que gera algo. E se nós estamos falando sobre a igreja do futuro, nós precisamos fazer a leitura do agora, do momento que nós estamos vivendo agora. Não existe mais a possibilidade, eu não creio nisso, meu irmão, minha irmã, que esse ajuntamento que não gera algo, ele vai ser algo saudável ou vai atrair outras pessoas no futuro. E eu não estou falando na perspectiva que nós precisamos fazer algo ou mudar a nossa essência para que as pessoas sejam atraídas, mas eu creio sim que nós temos gosto, que nós temos sentimentos, que nós temos emoções, e nós precisamos então fazer tudo com excelência para a glória de Deus. Eu acho uma tolice, desculpa talvez usar essa expressão, mas há algumas pessoas que acham que não, a gente não precisa inventar nada, a palavra por si só ela já fala, eu creio nisso. Mas, por exemplo, se você tem a opção de ir para um restaurante A ou B, você não é crente o suficiente para falar assim, eu quero no pior restaurante porque eu quero abençoar a pessoa que tem um restaurante ruim e a comida ruim. Não, você quer ir no restaurante bom. Eu não estou falando na perspectiva aqui que nós precisamos fazer o produto, ou seja, em detrimento de algo a gente supervalorizar a estética em cima da essência. Mas eu creio que essas duas coisas elas precisam caminhar juntas. As pessoas gostam de uma boa teologia, as pessoas gostam de algo bem feito, de uma boa música, de uma boa reflexão, de uma boa filmagem. As pessoas procuram isso. E por que eu acho que isso é importante para a igreja do futuro? Eu estou falando em negociar princípios, mas nós entendemos que nós estamos vivendo em um mundo onde as coisas mudaram, que nós precisamos estar antenados, nós precisamos estar sensíveis. E por favor, não me julguem, vocês podem me julgar quando acabar essa mensagem, eu não estou falando sobre a questão da estética, ou seja, entretenimento que seja talvez mais supervalorizado do que a essência, a gente também vê muito isso, mas eu acho que essas duas coisas elas caminham junto. E por que eu comecei a falar sobre a questão da compreensão do que significa a Igreja de Jesus e o sonho de alguém com a tecnologia que poderia mudar o mundo? Nós temos a melhor mensagem, mas talvez a gente precise aprender como nós podemos propagar essa mensagem. E a propagação dessa mensagem na Igreja do Futuro, ela passa em cima de uma perspectiva muito importante, a sensibilidade. Nós precisamos ser sensíveis ao que tem acontecido. Nós precisamos aplicar o Evangelho para os dias atuais, tentando entender o mundo que nós estamos envolvidos, o que tem acontecido em nossa volta. E por isso eu quero ler uma passagem muito conhecida, em Marcos capítulo 2, eu quero ler o versículo 1 ao versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta e eles pregavam o evangelho. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, através da abertura do teto, baixaram a maca em quem estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados.
Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esses homens falam assim? Por que esse homem fala assim, desculpa? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu da vista de todos. E eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Vamos orar? Pai, obrigado pela essa oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. Eu espero e creio que o teu Santo Espírito possa trazer confronto, paz, ânimo. E eu te peço para que a gente tenha um tempo aqui especial nesse compartilhar, de abrir coração, de poder trazer algumas lições proveitosas para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.